parte da coadjuvante da Lia é algo incrível. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui algumas partes, tá? Pegar o versículo 1. Pois Jacó a caminho, se foi a terra do Oriente, olhou eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque aquele poço dava a beber os rebanhos e havia um grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber as ovelhas, colocavam o seu devido lugar. Perguntou-lhe Jacó: meus irmãos, onde sois? Responderam: somos de Arã. Perguntou-lhes: conheceis Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. É bem famoso, vocês. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam: está bom. Raquel só havia vindo aí com as ovelhas. Então lhe disse: é ainda pleno dia, não é tempo de se encolher os rebanhos. Dai a beber as ovelhas e de apacentá-las. Não podemos, responderam eles, enquanto não juntarem todos os rebanhos e sejam removida a pedra da boca do poço e lhe damos de beber. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se e removeu a pedra da boca do poço, deu a beber os rebanhos de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e comunicou ao seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou, beijou e o levou para casa. E contou a Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse-lhe Labão: de fato, és o meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de mês, permaneceu com ele. Depois disse Labão a Jacó: acaso por seres meu parente irás ser de graça? Dize-me, qual será o teu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baixos, porém Raquel era formosa, de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos servirei por tua filha mais moça. Raquel, respondeu Labão: melhor é que eu te dê em vez de dar a outro homem. Fica pois comigo. Assim, por amor a Raquel, segundo Jacó, 7 anos, e estes pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Pausa aqui para a gente comentar umas coisas aqui. Quando a Bíblia diz assim, Lia tinha os olhos fracos ou baixos, Raquel, porém, então já diz assim, mas Raquel, ela tinha uma aparência bonita. A gente tem que notar algumas coisas aqui, por exemplo, cultura. As mulheres beduínas, a única coisa que elas mostravam eram os olhos. E os olhos eram o cartão de visita, era o que atraía, era o que chamava a atenção, era tudo os olhos. Os olhos, só se via os olhos. Só que, e olha, irmãos, tem alguns que até os olhos das mulheres cobriam. Mas a gente entende aqui que Lia, ela não tinha essa beleza que a Bíblia fala de Raquel. Raquel era bela, de aparência e de rosto. Os olhos de Raquel eram toda perfeita. E as pessoas costumam gostar, se apaixonar por essa história, porque conta a história de um amor verdadeiro, aonde um homem, 2 coisas que chamam muita atenção das pessoas: o fato de Raquel ser pastora, as pessoas se encantam pela história, porque é uma mulher pastora, e que um homem se apaixona por ela com um amor a ponto de trabalhar durante 7 anos, e a Bíblia diz que para ele era como se fosse nada, como se fosse dias, pelo muito que ele a amava. Ele trabalhava sem peso, sem cansaço, com alegria, com satisfação, contando que no fim daqueles 7 anos ele teria a sua amada. Então, de fato, é uma
passar a história de Raquel tão rapidamente, né? E vamos imaginar que Raquel, quando terminava o ano, acho que ele já imaginava, né? Falta 6 anos. Foi mais um mês. Falta 5 anos. E quando finalmente ele completa aqueles 6 anos, ele vai ter a sua amada. E vamos pegar aqui. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram com poucos dias pelo muito que a amava. 21. Disse Jacó a Labão: dai-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu a Lia, sua filha, e entregou a Jacó. E coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Deixa eu comentar mais algumas coisas aqui. Raquel, que significa ovelha. Lia tem 2 significados. Alguns nomes na Bíblia têm 2 significados. Lia, que significa vaca selvagem, e os judeus, eles pronunciam Leá, que significa cansaço. E geralmente, quando se dava um nome, tinha um significado. E ninguém, nas minhas pesquisas, ninguém faz ideia porque a mãe de Lia, ou de Leá, deu esse nome para ela, de cansaço. Que é mais provável que tenha sido um parto trabalhoso e no fim do parto ela estava exausta. Lembrando que não tinha recursos, né, para o parto, então exausta, ela deve ter colocado o nome de cansaço, Leá, que já tem essa pronúncia, né? Normalmente a gente faz Leá, cansaço. Então, mais provável é que tenha sido isso, um parto trabalhoso, onde ela dá esse nome de cansaço, e, como eu volto a dizer, 2 significados, né? Que Jacó é ovelha e Lia, vaca selvagem, e cansaço. Labão, essas 2 meninas criadas na mesma casa, convivendo da mesma forma, elas foram criadas por um pai idólatra e uma série de defeitos, né? Idólatra, um pai egoísta, um pai que ganancioso, era essa palavra mais que queria, um pai ganancioso e trapaceiro e enrolando. Um pai que estava sempre visando o seu próprio benefício. Aqui a gente já encontra que ele faz um acordo com Jacó, ele concorda uma coisa com Jacó, e na hora de entregar, a mensagem vai demorar, os obreiros podem sentar, tá? Ainda nem comecei a pregar. Ele concorda uma coisa com Jacó. Se você tiver ânimo para ir, fique em pé. Ele concorda uma coisa com Jacó, mas na hora de cumprir o acordo, ao invés de entregar Raquel, ele entrega Lia. E já adiantando alguns versículos, quando, lógico, Jacó feliz, muito feliz, acredito que ele não deve ter enchido a cara, mas um pouco pela alegria, pela festa, ele bebeu, porque isso era comum das festas. Naquela época, nenhum homem bebia sozinho, não existia isso. Mas quando existia festa, quando existia grupos, todo mundo bebia, sendo que é uma festa de casamento. Então ele bebeu um pouco, ele entra para a sua tenda, para a sua casa, e apaixonado, afinal de contas, foram 7 anos sonhando com essa mulher. 7 anos. Lia já está ali deitada, já está aguardando ele, e o que ela tem nos braços é um homem apaixonado, é um homem cheio de amor para dar. Ela já conhecia, mas sinceramente a gente conta que as mulheres, elas eram criadas para amar o seu marido. As mulheres eram educadas para amar o seu
satisfação com Labão. Ao tomar satisfação com Labão justifica com ele que não é costume daquela cidade casar primeiro a filha mais velha. Não se dá o casamento da filha mais nova antes que a filha mais velha se case. Bom, se Labão ele dá Raquel para casar, é porque Raquel está no tempo de casar, ela tem idade para casar. Agora Lia é a filha mais velha. Se Raquel está no tempo de casar, o que dirá de Lia? Então, Lia também, na verdade, se Lia é mais velha, Lia já nem está mais no tempo de casar. Lia já passou do tempo de casar, o que nós diríamos hoje, que Lia estava ficando para a titia, mas não é isso não, porque naquele tempo, irmãos, era vergonhoso. Hoje, pode-se dizer assim, na brincadeira, alguém pode ficar triste, mas naquele tempo era vergonhoso. E Lia já estava, se Raquel estava no tempo de casar, Lia já passou o tempo de casar. Então, por que ela não casou? Se ela passou o tempo de casar, por que ela não casou? De duas uma, ou o pai dela não negociou o casamento dela, ou ele tentou, mas ele não achou ninguém. O que é mais provável, a segunda opção, porque como homem ganancioso, ele já entra aqui negociando, Lia, negociando, ele faz um negócio com ela, ele faz comércio com ela, visando o seu próprio benefício. Então, na primeira oportunidade, ele negocia sua filha. Então, a gente entende que, na verdade, ele até tentou negociar sua filha antes em seu próprio benefício, mas ele não achou ninguém que a quisesse. E agora, Lia, na verdade, Jacó, ele chega para Labão e Labão diz para ele: você precisa trabalhar mais 7 anos. 7 anos você trabalhou com Lia, agora mais 7 anos com Raquel. No final, essa semana você cumpre o teu dever com o marido, com Lia. Essa semana, no advento, você está casado com Lia. No final dessa semana, eu te entrego com Raquel. E por amor a Raquel, Jacó, mais uma vez, concorda mais 7 anos de trabalho, porém, não no final dos 7 anos, mas no final da semana. Ele teria a esposa que ele tanto sonhou, a mulher que ele amava, que ele tanto desejava. Porém, foi obrigado, Jacó foi obrigado a ter Lia como esposa por causa de Labão. Deixa eu pular para o versículo 31. Não, 28. Concordou Jacó e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, a sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila. E o habitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, pela fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Olha esse versículo 31 aqui. Desprezada. Vendo o Senhor que Lia era desprezada. Esse versículo aqui, ele não é meio termo, ele não é simbólico, não, ele é a prática. Ela era desprezada. Talvez Lia seja a mulher que eu persigo ser, mas está muito longe de mim da coisa, porque eu só fico onde eu sou bem acolhida, onde eu me sinto amada,
segurar a vela. Não é isso. É muito mais grave isso daqui. O que a pessoa sente quando ela é desprezada? O que a pessoa sente? É só a gente perguntar para qualquer pessoa lá fora. O que ela sente quando ela percebe que os pais dela desprezam ela? Você já olha que ela é criada por um homem ganancioso, idólatra, ou seja, criada num lar disfuncional, usada, tratada como mercadoria e usada em benefício do próprio pai, ao mesmo tempo que ele se livra dela como um bom negócio, ótimo negócio para ele, ao mesmo tempo que ele se livra de uma mulher solteira, de dentro de casa, ele ganha o trabalho de Jacó de graça por 7 anos, ganha o trabalho de Jacó por 7 anos, e ela recebida por obrigação, e aí você pergunta lá fora, o que uma pessoa sente quando ela não é amada pelos pais? Quando ela não é acolhida no lugar onde ela trabalha, onde ela estuda, as pessoas a rejeitam ou pela aparência, porque é gorda, porque é muito alta, porque é muito magra, ou pela cor. O que é só perguntar para uma pessoa lá fora o que ela sente quando ela é desprezada. Círculo de amigos. Agora, ao se tratar de vida conjugal, aí é mais doído, né? Aí dói lá na alma. Por causa de desprezo na família, os meus pais não me amam, a minha mãe não me ama, a gente vê muitas pessoas carregando traumas, pessoas machucadas, pessoas feridas. A gente está em toda parte, tem esse tipo de coisa aqui. Agora, quando se trata da pessoa que a gente diz assim, é meu marido, que é justamente o lugar onde você quer encontrar amor. Casamento tem que ter amor. É meu marido, é proteção, como a gente falou no domingo, é parceria, meu companheiro. Você quer encontrar tudo isso e ela não tinha nada disso, desprezado. Então a gente já encontra aqui que, apesar de ser desprezada, ela deitava com seu marido quando ele a procurava, e a gente entende que quando Raquel também permitia, porque Lia era a primeira esposa, a esposa principal, a palavra primeira era do marido, a segunda palavra era da esposa, da primeira esposa. Só que aqui é diferente. A Lia, ela era tão desprezada que quem mandava aqui era Jacó, depois era a segunda esposa, que era Raquel. E apesar de ser desprezada, de não ser amada, de não ter atenção, de não ter carinho, ela se deitava com seu marido e se entregava e desejava muito o amor do seu marido. A gente encontra uma mulher que crê em Deus, porque em todas as fases da vida dela, ela sempre coloca Deus no meio, ela sempre exalta Deus. E resiliência, essa palavra ela é muito forte, muito necessária na vida de qualquer ser humano. Resiliência. E a gente encontra uma mulher resiliente, apesar do desprezo, apesar do sofrimento, ela vai levando a vida, suportando, vivendo. Não é que não dói, não é que ela não sofre, não é que não machuca. Tanto é que Deus vê ela, ao se aproximar, sai do lar idólatra, e ao se aproximar de Jacó, ela se converte, e ela passa a crer, a confiar em Deus. Toda a face da vida dela, ela sempre coloca Deus no meio, ela sempre exalta Deus. Mas ela deseja uma coisa que é normal, o amor do marido. Ela não deseja pouco, ela deseja muito, e isso é o normal. Ela quer ser amada, A gente pega o versículo
32. Concebeu, pois, Lia e deu à luz a um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Ruben significa exclamação, e a palavra filho, que os judeus falam Ru, a gente diria oh, e eles falam Ru. Então, um filho, olha, um filho, e a exclamação de um filho. E ela acreditou, ela ficou tão admirada que não apenas ela engravidou, mas era um filho homem, que era a alegria de todo judeu, de todo homem naquela época. Então ela admirada não só porque teve um filho, mas um filho homem. Então ela diz: um filho, é um filho homem, ele vai ficar tão feliz. Isso vai mexer tanto com ele que ele vai se aproximar de mim. Versículo, coisas que não aconteceram, né? Até aonde a gente está. Versículo 33. Concebeu outra vez e deu à luz ao filho, e disse: soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este, chamou-lhe, pois, Simeão. Preterida, elas assim, é muito interessante isso daqui, porque de fato o que ela está falando, ela nem tem a noção do significado. Ela fala algo que na verdade ela nem tem a noção. Ela diz assim: sobre o Senhor está vendo, ele percebe que eu sou desprezado, ele percebe que eu sou preterida, ele percebe que há um dissabor, que eu enfrento, eu vivo um dissabor. E aí ela coloca o nome de Simeão. Deus ouve, Deus atende, que é o significado do nome de Simeão. 34. Outra vez concebeu Lia e deu à luz a um filho, e disse: agora, desta vez, se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz a 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. E essa esperança, 3 filhos homens, ela acreditou que aquele pudesse trazer o marido para mais perto dela. Você vê uma mulher com uma esperança frustrada, que também acontece nos dias de hoje. É besteira, porque filho não liga, e o nome Levi significa ligar, amarrar, juntar, e ela bota justamente esse nome. Mas não liga, filho não liga, não amarra, filho não junta. E tem gente que cai nessa besteira, sabe? Eu vou engravidar para sustentar o casamento, para manter o casamento. E isso é bobagem. Mas ela acreditou que 3 filhos que ela deu, então ela bota o nome de ligar, de amarrar, de juntar, porque ela acredita que 3 filhos iria fazer com que o marido dela se juntasse a ela. Versículo 35. De novo concebeu e deu à luz a um filho. Então disse: esta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. E essa parte aqui, sinceramente, irmãos, na vida de Lia, quando chega nessa parte, confesso para você, diante do Espírito Santo, meu coração derrete. Porque em meio à luta e aos presos, a tudo que ela está vivendo, um marido que, quando a segunda esposa permite, ele deita com ela, e ela é afortunada, ela é agraciada por Deus, porque para aquela época a mulher era abençoada quando ela dava filhos. A mulher, ela não era uma mulher feliz, abençoada por Deus, não era vista como uma mulher abençoada por Deus quando ela tinha a malha estéril, a malha seca. E ela, abençoada por Deus,
quero me concentrar na minha vida com Deus, e ela coloca o nome de louvor. E essa foi uma fase tão importante na vida de Lia, que a gente vai ver a importância lá, mais na frente. E ela, naquele momento, ela dá uma pausa, para de dar a luz. Enquanto isso, versículo 1 do 30. Então, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Tem algumas versões, talvez até deixe no meio de vocês aí, que fala sobre inveja. Teve inveja da sua irmã. Em outras versões, como essa aqui, teve ciúmes da sua irmã. Só comentar uma coisa aqui: essa palavra ciúmes, no versículo número 30, ela tem uma conotação negativa, tá? Deixa eu repetir isso aqui. Ela tem uma conotação negativa. É ciúmes no sentido, sentimento carnal, sentimento terreno. É isso. E aí ela vai até Jacó, desesperada. E essa palavra aqui é muito conhecida, muito famosa, né? Dai-me um filho, senão eu vou morrer. Se você não me der um filho, eu vou acabar morrendo. E ele se irrita, na verdade, ele se ira naquele momento. E ele diz o seguinte, no 2: então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre pediu de frutificar? Respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê a luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Então, uma pausa. Isso daqui é um meio legal de dizer assim: o filho é meu. Naquela época, para aquela cultura, esse era um meio legal da mulher criar uma criança como filho dela, dizendo que era filho dela. 4. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó possuiu. Bila concebeu e deu a luz a um filho, a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz e me deu um filho, portanto me chamou Dan. Dá uma pausa. Das tribos de Israel, essa é a tribo com a história mais triste que você encontra. Eu acho que eu já trouxe aqui para vocês a história da tribo de Dan, não vou entrar nesse método agora, mas das tribos de Israel, essa é a tribo com a história mais triste. Inclusive a Bíblia fala sobre uma tribo amaldiçoada. Dan significa juiz, tá? Mas na frente eu explico mais a respeito do nome de Dan. Dan significa juiz. Versículo 7. Concebeu outra vez Bila, a serva de Raquel, e deu a luz ao segundo filho. Disse Raquel: com grande luta tenho competido com a minha irmã, logrei prevalecer. Chamou-lhe Naphtali. Dá uma pausa. Eu queria que você entendesse e percebesse qual é o sentimento que está dentro de Raquel. Não dá para mim falar claramente, mas dá para você perceber, tentar entender o que se passa dentro dessa mulher, o que se passa lá dentro dela, quando ela entra. Primeiramente ela sente ciúmes, depois ela diz assim: eu estou competindo, é uma competição com a minha irmã. Eu, com muita luta, ela começa uma competição. E ela coloca o nome exatamente de competição. Esse é o nome que ela dá para o filho: competição, luta, batalha. Acho que a palavra mais correta mesmo é competição. É a palavra mais, é o significado mais claro. E quando ela dentro dela, ela entrou numa competição, o que é muito triste é que ela acaba despertando Lia para essa competição. Lia começa a despertar para essa competição de Raquel. No 9, vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse
Lia, afortunada, ele chamou Gad, que significa sorte. 12. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia: é a minha felicidade, porque as filhas me terão por virtuosa. Ele chamou Asser, que significa feliz. 14. Foi Rúben nos dias da ceifa do trigo e chamou mandrágoras, e achou mandrágoras no campo e trouxe-as a Lia, sua mãe, era o filho mais velho. Então disse Raquel a Lia: dá-me das mandrágoras do teu filho. Respondeu ela: achas pouco me teres levado, marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho. Disse Raquel: ele te possuirá esta noite a conta das mandrágoras do teu filho. Deixa eu comentar isso aqui rapidinho. Parece um tomate e acreditavam que era afrodisíaca. Agora, a Lia, para ter um marido, ela precisa negociar com a segunda esposa. Para ter o marido perto, para ter aquele que ela ama ele, ela gosta de estar perto dele, ela gosta de se entregar, ela quer o marido dela, e para ter, ela precisa negociar com a segunda esposa, que acredita que são uma fruta afrodisíaca. Então ela pede, filho mais velho, filho primogênito, Rúben, traz. Raquel pede, ela diz assim: você me levou, meu marido, como primeira esposa. Ela perdeu o direito de primeira esposa, ela perdeu. Então você me levou, marido, você também quer as mandrágoras do meu filho? Aí eu adianto mais um pouquinho também. E ela diz assim: não, ele dorme contigo essa noite, você me dá as mandrágoras. E ela, desejosa pelo marido, ela aceita esse acordo. Então ela fica toda empolgada. Quando Jacó sai do campo, quando ele vem do campo, ela corre ao encontro dele. Eu fico imaginando, conta a história, eu fico imaginando a felicidade, a alegria dessa mulher. Ela corre ao encontro dele, dizendo assim: você vai dormir comigo, moço? Se eu fosse trazer para hoje, amor da minha vida, hoje você vai dormir comigo. E ele nem sabia, mas ela conta a história para ele, ela dá notícia para ele, feliz da vida, porque a palavra que ela usa é uma palavra muito triste: eu te aluguei. Como pode alugar o próprio marido? Eu te aluguei pelas mandrágoras do meu filho. Qual versículo? 17. Ouviu Deus, no 17, ouviu Deus a Lia, ela concebeu e deu a luz ao quinto filho. No versículo 17 você vê que ouviu Deus, né? Deus ouviu ela. No 18, então disse Lia: Deus me recompensou, porque dei minha serva ao meu marido, e chamou-lhe Issacar, que significa recompensa. 19. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o sexto filho e disse: Deus me concedeu excelente dote, desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos, e lhe chamou Zebulon. Zebulon tem 2 significados, que significa presente e significa também ficar. Então a gente pode juntar, poderia ficar assim: presente que veio para ficar. Vamos botar assim, porque tem 2 significados: presente e ficar. Presente que veio para ficar. Zebulon. 21. Depois disto, deu à luz a uma filha e chamou Diná. Pausa. Diná, eu falei que ia falar sobre Dan. Diná é o feminino de Dan, que Dan é juiz, e Diná, que é o feminino, significa Deus é meu juiz. Vocês lembram lá de Daniel, tem o juiz. Então Diná é o feminino, e ela coloca esse nome: Deus é meu juiz. Deus e juiz. Deus e juiz. Que fica assim, né? Deus é meu juiz. No 22, lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Se não me engano, parece que 14 anos de oração. E a fez fecunda. 23, ela concebeu,
deu à luz a um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo: dê-me o Senhor então o filho. Porque José, a maioria de vocês sabe o significado. Significa acrescenta. Deus acrescenta, que é justamente o significado era para dizer: Deus me dê mais um, Deus me acrescenta mais um. E ela queria mais um filho. 24. Não, 25. Tendo Raquel dado a luz a José, disse Jacó a Labão: permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dai-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. A gente vai pular. É muito importante essas partes que a gente está pulando, mas é o jeito de pular. Vou narrar o 32 para a gente poder. Vou narrar o 32 rapidinho, para a gente poder dizer o 35, tá? Narrar o 32 para o 35. Quando Jacó foge da casa de Labão, porque senão demora demais. Quando ele foge da casa de Labão, ele sai fugido. Ele não avisa para Labão, porque a princípio você vê que ele tentou sair, Labão não quis, Labão conseguiu convencê-lo a ficar. Então, quando ele foge da casa de Labão, Raquel, como o pai dela era idólatra, ela sai levando os ídolos, os serafins do pai dela, ídolos pequenos. E quando eles se acampam em um lugar, o pai de Raquel e de Lia vem ao encontro deles. E ao encontrar com eles, ele quer os ídolos. Raquel, que furtou, a Bíblia usa essa palavra, furtou os ídolos do seu pai. Quando ela vê que o pai vem atrás dos ídolos, ela coloca embaixo dela e ela senta. Ela não está nos seus dias de impura, ela senta em cima. E quando o pai dela conversa com Jacó diz assim: que ali não estão, que ele não roubou absolutamente nada, que ele não furtou nada. E ele diz assim: a quem tiver, esse morrerá. Veja algumas pessoas, alguns teólogos, que eles falam muito a respeito, eles duvidam a respeito da maldição que Jacó lançou, mas eu não vejo como maldição, eu vejo como palavra de autoridade. Eu não vejo como maldição, eu vejo como palavra de autoridade. Aquilo que eu falava há alguns dias: existe o pastor, existe as ovelhas, existe o patrão, existe o empregado, existe o marido, existe a esposa, e tudo isso em hierarquia. E eu via as palavras do meu marido como palavras de autoridade. Eu via dessa forma, como palavras de autoridade. Jacó é autoridade ali naquele clã, e mais do que autoridade, Jacó é o homem de Deus, ele é o patriarca, ele é alguém escolhido por Deus, tem a bênção de Deus na vida dele. Não é jogar maldição. Jacó jamais imaginou que ele estava falando aquilo e que Raquel se encaixava naquilo que ele estava. Ele não imaginava. Agora Raquel, ela não levou a sério as palavras de autoridade do marido dela, porque ela senta em cima dos ídolos. O pai dela chega para ela e diz assim: eu não posso me levantar, meu pai, porque eu estou impura, sendo que ela mente, estavam debaixo dela. E ela não leva a sério que Jacó disse: a quem tiver esses ídolos, esse morrerá, que morra. A gente encontra a mentira de Raquel leva à morte. A gente vê Abraão mentindo, a gente vê Isaac mentindo, mas a gente vê que a mentira de Raquel leva ela à morte, porque é palavra de autoridade. 44 anos foi o que ela viveu. Então ele sai, ele não encontra, esses ídolos só são jogados fora. Toda uma questão a respeito desses ídolos. Raquel não era idólatra, na verdade ela queria garantir a fortuna.
a esse pertencia a herança do pai. Para mim, o mais importante foi que ela desconsiderou as palavras do marido dela. Se havia algum resquício de idolatria no coração dela, eu sinceramente, Suzana, não acredito que ela era idólatra, não acredito. Se ela ignorou o pai dela, ou na verdade o que ela queria era ressarcir o marido dela, se o que ela queria era fazer com que o marido dela recebesse toda a herança por causa dos anos que ele trabalhou com o pai, para mim, sinceramente, em toda essa história, o que mais importa é que ela despreza a palavra de autoridade do marido dela. E ela mente, e não é uma mentira simples, ela ignora as palavras de autoridade do marido dela. Aí a gente pula para o versículo 16. Deixa eu comentar mais uma coisa, vamos chegar no 16. Tem um episódio que foi muito triste para Lia, que é quando Jacó ele vai se encontrar com Esaú. Esaú ele vem ao encontro de Jacó e ele vem, se eu não me engano, com 400 homens. Os homens que vêm com ele, bom, a gente tem que levar em consideração o seguinte: Jacó ele era de casa, Esaú era do campo. O que isso significa? Jacó nem lutar sabia lutar, não sabia guerrear. Esaú sabia muito bem lutar. Esaú era homem de guerra, de caça. Além de Esaú saber lutar, homem de caça, homem de guerra, e Jacó não saber lutar, Esaú vem com homens. E esses homens que vêm junto com Esaú, eles não vêm de qualquer maneira, vêm todos armados. Isso bota medo, e como bota nem medo, né? Bota pavor. Então, Jacó se prepara com o seu plano para ir ao encontro de Esaú. Então, ele coloca como escudo Lia e seus filhos, protegendo Raquel. Raquel mais atrás, mas ele coloca como escudo, ou seja, se houver algum ataque, Lia morreria, mas Raquel ficaria protegida, pelo menos mais protegida do que Lia. Como que ele ia se sentir? Olha, como que Lia se sentiu? Naquele momento ali, ela sentiu como se não tivesse valor. Não havia uma consideração, era uma demonstração de consideração com Raquel, mas ela se sentiu desvalorizada, porque é normal, qualquer pessoa no lugar dela se sentiria desvalorizada. E a gente sabe que não houve guerra, houve reconciliação, porque foi a vontade de Deus. Agora a gente chega no 16, do 35, capítulo 35, versículo 16. Partindo de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar em Efrata, deu à luz Raquel ao filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso, em meio às dores do parto. Disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ou seja, ela tinha alguém ali do lado dela para dar uma palavra abençoada para ela. 18. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Só comentar uma coisa, essa foi uma mensagem que eu trouxe aqui na igreja que eu nunca vou esquecer na minha vida. E se a irmã dele estivesse aqui também, acho que ela ia lembrar sobre Benjamim. Que palavra maravilhosa. Então, ela ao morrer, antes de morrer, você há de considerar comigo que a palavra pedido no leito de morte é a coisa mais importante. Como se leva em consideração o último pedido, o pedido feito no leito de morte, e ela faz o pedido no leito de morte, e o marido que a amava nega esse pedido, porque ela diz: o filho da minha dor, eu maltrato os irmãos,
né? O responsável pela minha morte, coloca o nome dele, o responsável pela minha morte, o filho da minha dor, o filho do meu sofrimento. Mas Jacó, ele nega o último pedido da esposa, da mulher que ele amava, nega o último pedido da mulher que ele tanto amava e que era nova, muito nova, irmão, só 44 anos. E aí ele diz assim: não, Benoni não, mas o filho da minha destra, da minha mão direita, que é Benjamim. O 20, não, 19. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Dá uma pausa. Em alguns lugares fica mais claro que é Ramá. E é muito legal isso daqui. Eu digo no final por quê, né? 20. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre do El. E aconteceu que habitando Israel naquela terra foi Rubem, e se deitou com Bila, seu pai. Israel soube, eram 12 os filhos de Israel. E eu já vou resumindo tudo e finalizando aqui. Quando prestes a morrer, Raquel ficou no caminho, próximo, mas não em Belém, mas não dentro de Belém. E próximo de morrer, ele pede que ele seja sepultado no túmulo dos patriarcas. Quem chega diz assim: aqui está sepultado. Raquel morreu muito cedo, Lia agora tem tempo com seu marido. Olha isso. Agora é Lia e Jacó, e ela já não tem mais a irmã nova e bela para ficar entre Lia e o marido. Agora ela tem marido só para ela. Naturalmente eles se aproximam e Jacó, ele nem manda trazer os restos mortais de Raquel, mas ele toma uma decisão que tem um significado muito forte, porque naquela época o lugar aonde a pessoa era sepultada tinha um significado profundo, significava muito aonde a pessoa era enterrada. E ele toma a decisão que hoje quem chega diz assim: aqui está sepultado Abraão e Sara, Isaac, Rebeca, Jacó e Lia. Entende-se que ele então reconheceu e honrou Lia. Ele reconheceu ela, reconheceu a dedicação, o amor e honrou a Lia. A gente encontra uma mulher que, apesar de todo o sofrimento, você não vê ela colocando para fora nenhuma amargura, se reclamando da vida. Por isso eu falei a palavra resiliente. Tem gente que está machucado por muita coisa, sabe, muito machucado por coisas ainda bem mais insignificantes, mas não é o caso de Lia, não é o caso de Lia. E Lia, ela cria em Deus e ela é a mãe da maioria das tribos de Israel. Que coisa linda e maravilhosa, irmãos. Ela é a mãe da maioria das tribos de Israel. Ainda que alguém diga: ah, mas as tribos se perderam. Mas ao filho de Lia, a profecia, ela foi a maior de todas, a maior profecia de todas. O cetro de Judá nunca se apartará, nunca terminará. E ainda que as tribos se perderam, inclusive de Lia sai os dois clãs mais importantes, que é o clã dos levitas, daqueles que servem a Deus, daqueles que trabalham no templo, veio de Lia, e também Judá, que ainda que diga que as tribos se perderam, mas não a tribo de Judá. E hoje a maioria daqueles que existem é exatamente da parte de Lia, que são os
ela não tinha o amor da pessoa que ela mais desejava, mas era amada por Deus. E perfeita? Não, ela não é. Mas apesar de todo o seu sofrimento, ela recebeu graça para suportar suas aflições, para viver e para final da vida, finalmente ela ser honrada como uma esposa, como uma matriarca, como a nossa matriarca. Como a nossa matriarca. Uma vida sem amor, uma vida sem consideração, uma vida sem apreço, mesmo que ela não tivesse o amor do seu cônjuge, e mesmo que ela não tivesse o amor do seu cônjuge, não é fácil conviver com uma pessoa com quem você não tem amor. Eu sabia, eu não entendo, eu falo isso, mas eu, Suzana, eu não consigo entender como pode alguém se entregar e viver uma vida inteira se doando para alguém que não a ama. E eu até não sei, acho que um dia eu vou perguntar para ela como pode, porque hoje em dia, irmãos, as pessoas estão cansadas. Se não, olha, até se não falam que amam, as pessoas já estão porque não amam, porque o amor acabou, porque eu não posso amar por nós dois. Mas você vê uma mulher que, apesar de ser desprezada, ela não deixou de amar. E apesar dos traumas, pela aparência, algumas pessoas têm traumas pela aparência, pela posição, apesar dos traumas que ela levava, ou seja, o sofrimento, sofria, sim, eu sofria. A Bíblia deixa bem claro: viu o Senhor a minha aflição, viu o Senhor que era preterida, o Senhor via como ela estava. Então, Deus, ele sempre estava observando, via e ajudou ela a passar por todas as aflições, honrando, dando alegria e dando força para superar até o fim. Amém, Jesus? Sinceramente, eu não vou dizer nada que venha ferir a imagem de Raquel. Nada. E também não gosto quando eu vejo algumas pessoas pregando e manchando a imagem de Raquel. Lia, ela é a mãe da maioria das tribos de Israel. Foi dela que foi formada a maioria das tribos de Israel. Foi de dentro de Lia que surgiu Davi, que veio Jesus. Foi de dentro de Lia. Então, ela não foi escolhida por ninguém, nem pelo marido, nem por ninguém, mas foi escolhida por Deus. Aleluia. Escolhida por Deus. Mas também não vou ferir, apesar dos defeitos de Raquel. Raquel era amada, sim, era amada, era pastor de ovelhas, era pastora, mas apesar de todos os defeitos de Raquel, jamais eu terei a imagem de Raquel, porque Raquel é falada lá milhares de anos depois. Jeremias fala de Raquel, dizendo que Raquel, quando Jesus vem ao mundo e Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, Jeremias faz uma profecia dizendo que Raquel chora pelos seus filhos, porque não existe mais, representando todas as mães do povo de Deus. Então jamais eu vou ferir. Raquel também é nossa matriarca, mas toda a minha admiração para uma mulher que não foi escolhida por ninguém, mas que foi escolhida por Deus. Amém? Vamos orar com Jesus. Coadjuvante, foi uma coadjuvante, mas a história dela é uma história de alguém que não foi honrada por ninguém, mas foi honrada por Deus, porque o ventre dela foi uma bênção. Saiu Judá e saiu Jesus do ventre dela, e ela entra para a história como alguém da família de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada pela tua palavra. E são inspiradoras, sim, essas histórias são